Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Ruth, capítulo 3. Tema deste encontro tem sido as insondáveis riquezas de Cristo, reveladas aqui no livro de Ruth. Então vamos ler. Disse-lhe Noemi, sua sogra: não te procurarei descanso, minha filha, para que te vá bem? Não é Boaz, cujas moças estivesse nosso parente? E eis que esta noite vai à joeira, a cevada, na eira. Lava-te, unge-te, vestindo-te, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, antes que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele se deitar, notarás o lugar, entrarás, descobrir-se-lhe-ás os pés, e deita-te a ele, aos seus pés, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: farei tudo quanto dissestes. Tendo descido a eira, fez conforme tudo o que sua sogra lhe ordenara. Depois que Boaz tinha comido e bebido, estando seu coração alegre, foi deitar-se ao pé da pilha de trigo. E vindo ela, de mansinho, descobriu-lhe os pés e deitou-se. Pela meia-noite, o homem assustou-se e se voltou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Perguntou-lhe: quem és tu? Respondeu-lhe ela: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és parente chegado. Pois bem, meus amados em Cristo, nós temos estudado aqui sobre esse maravilhoso livro de Ruth. Nestas 3 palavras que tivemos, podemos ver um avanço do Senhor. Embora, como eu disse, é um livro tão pequeno, aparentemente, porém, com uma densidade espiritual profunda. Porque aqui nós encontramos a maravilhosa doutrina sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Vemos aqui a grandeza daquilo que entendemos ser a doutrina da graça. Mas a graça ela não nos torna apenas ativos no sentido religioso, porém ativos no sentido da experiência profunda. Nos mostra que a vida cristã é uma vida profunda a ser vivida. A vida cristã ela não pode ser baseada apenas em compreensão, mas sim na experiência. Porque a compreensão pode formar o nosso intelecto, mas a experiência é que transforma a nossa vida. A vida de um cristão é uma vida em processo de constante transformação. Nós precisamos entender isso. A vida do cristão é uma vida em constante transformação. E a nossa transformação, ela é ascensional. Se você olha 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando Paulo diz, apenas citando: contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. O mesmo que diz Provérbio, quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nossa transformação ela é ascensional. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, se você começar lendo a partir do versículo 12, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele começa a dizer que ele ainda não havia sido conquistado, mas que ele avançava para conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado. Aí ele acrescenta: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Essa palavra soberana é um vocábulo que traz a ideia de ascensional. É uma infeliz tradução em português, porque na verdade não tem nada a ver com soberania.
mas ascensional vocação. Não é uma soberana, é uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso define para nós o nosso progresso espiritual. E esse é o livro de Ruth. O livro que começa com a mulher moabita. E nós já estudamos aqui, já falei para os irmãos, qual é o sentido espiritual da palavra moabita. Os moabitas, eles eram um povo debaixo da ira, do juízo de Deus. Era um povo extremamente profano, idólatra. Um povo que cultuava ídolos, sacrificava seus próprios filhos em adoração aos seus ídolos. Um povo que não tinha um padrão moral. E este povo era um povo caracterizado por inimizade contra Israel. Então a história do livro está dentro de um contexto espiritualmente complexo, que é o contexto do livro de Juízes. Esse que é considerado o período mais negro da história do povo de Israel. Tempo de confusão, de declínio, de apostasia, de opróbrio, de vergonha, de muita dor. E aqui está a história de Ruth, tendo esse contexto escuro, esse contexto de trevas. Um homem de Belém, a sua esposa e 2 filhos, ele deixa Belém, que significa casa do pão, e vai para Moabe, lugar de maldição. E ali ele perde a sua vida, dos seus filhos. E agora a sua esposa com 2 noras, elas precisam tomar a decisão. E a história de Ruth nasce aqui, dessa decisão em voltar com a sua sogra para uma terra estranha, onde ela seria uma estrangeira sem direitos, uma mulher que ela viveria na margem da cultura, porque ela tinha uma cultura diferente, na margem social, porque ela pertencia a um outro povo. Ela não era uma judia, ela não tinha direito a nada, ela deveria viver de migalhas. Ninguém poderia aceitar aquela mulher estrangeira, ainda mais sendo moabita. E nós vimos aqui nos textos, no capítulo 2, a ênfase que se dá à sua identidade, uma mulher moabita. Uma mulher estrangeira, moabita. Essa é Ruth. E aí, o que nós vemos é a progressão da graça na vida dessa mulher. Porque a graça, ela não apenas nos salva, a graça nos conduz para um caminho de glória. Porque quando se estuda a doutrina da nossa salvação, 2 palavras, elas se tornam inseparáveis. A graça e a glória. Assim como você não separa o trono da cruz, você não separa a graça da glória. Então, agora você vai vendo a progressão dessa mulher. Ela entra nessa história escrita, inspirada por Deus, escrita pelo Espírito Santo. E aí nós temos uma mulher moabita, que é uma figura de todos nós, como está lá em Efésios. E nós vimos que a Epístola aos Efésios, ela tem a chave que interpreta o livro de Ruth. Ruth precisa ser interpretado à luz de Efésios. E Efésios, no capítulo 2, vai dizer nos versículos 1 a 3, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. No versículo 12, diz que nós éramos estranhos às alianças, nós éramos separados de Deus, separados de Cristo, sem Deus no mundo. Efésios 5:8 diz que nós éramos trevas. Aqui está a nossa identidade adâmica. Isso descreve muito bem o estado de Ruth. Porém, nós sabemos que no capítulo 2, aquela mulher moabita, ela vai para um outro estágio. É o estágio de uma segadora. Como ela não tinha condições nenhuma de ser acolhida socialmente, ela ia viver à margem da condição social. Ela foi para uma plantação de trigo. Então, o que ela ia fazendo? Ela ia fazendo o seguinte: à medida que os coletadores, aqueles que iam fazendo a colheita, eles estavam apanhando trigo, caía muitas sementes no chão. Ela ia pegando essas respingas, era o que sobrava, era catando no chão. Essa era a história dela.
Mas de repente alguém entrou no caminho dela. Não foi o que aconteceu conosco, irmãos? Quem éramos nós? Quantos de nós aqui estávamos numa senda tão difícil como a senda de Ruth? Quantos de nós aqui já tínhamos até mesmo desistido da própria vida? Vivíamos oprimidos, como diz ali Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Mortos em delitos e pecados. Nossa condição interior era de ruína, era de completa imoralidade, completa perversidade. Mas não só isso. Paulo vai dizer sobre os principais potestades, espíritos que nos governavam, que nos dominavam, que nos mantinham acorrentados. Mas não só isso, Paulo vai falar do curso do mundo, o sistema do mundo, o mundanismo por fora, potestades por cima, os delitos e pecados por dentro, tudo operando contra nós, nos mantendo num cativeiro de condenação, de juízo, de culpa. Mas graças a Deus, o nosso Boaz, ele entrou no nosso caminho. Ele quebrou todos os grilhões do pecado, dos principados, das potestades, do poder do mundo. Por isso que o versículo 4 de Efésios 2 é uma definição que é o Evangelho. Começa-se, mas Deus, sendo rico em misericórdia. O Evangelho, irmãos, não é mas eu. O Evangelho é mas Deus. Nós éramos mortos, ou estávamos mortos. Foi Ele que entrou, foi Ele que veio até nós, se revelou. E cada um aqui tem uma experiência particular dessa revelação, o como dessa revelação. Mas isso não importa. Nossas experiências aqui, elas não contam. O que conta é a experiência dele da encarnação, a experiência dele na cruz, fazendo tudo isso para nos salvar. Foi o que Boaz fez. Boaz entrou no caminho de Ruth. E quando ele entrou, ele faz uma pergunta: quem é essa moça? Seus servos logo respondem: é uma moabita. Como se dissesse, é uma estrangeira da pior espécie. Como se dissesse, essa nem deveria estar aqui. Mas Boaz colocou os olhos nela, da mesma forma como Cristo colocou o coração dele sobre você, colocou a vida dele sobre você, como ele se colocou entre você e Deus, para impedir que toda ira de Deus que era contra nós fosse desferida sobre ele. Isso é lindo, irmãos. Sabe qual é o nome dessa doutrina na Bíblia? Propiciação. Propiciação. Essa é uma doutrina que nos espanta. Porque quando se fala de propiciação, às vezes a gente vê isso como um termo teologicamente técnico. Mas propiciação não é um termo técnico. É uma doutrina profunda, onde fala que Deus foi ferido pelas suas próprias mãos. Deus ferido pelas suas próprias mãos. Deus, ele entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Pensa nisso. Deus, ele entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Foi isso que aconteceu na cruz, irmãos. Foi justamente o que aconteceu na cruz. Deus estava em Cristo. Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo quando consigo reconciliava o mundo. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mas você pode contra-argumentar, mas irmão, Jesus não clamou: Deus meu, por que me desamparastes? As palavras da cruz, as 7 palavras da cruz, consiste no ensinamento mais profundo daquilo que Cristo proferiu. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi uma dor profunda. Talvez a parte mais dolorida da crucificação foi essa, o desamparo. Sentia-se desamparado pelo Pai. Porque aqui constitui-se uma definição do que é o inferno. O que é o inferno? É ser desamparado por Deus. Isso fazia parte do juízo de Deus, que era contra nós, sobre o seu Filho. Tudo que nós merecíamos em termos de julgamento, Deus colocou sobre Cristo. Você sabe muito bem, se você estudar os 4 evangelhos,
Você descobrirá que Jesus foi julgado aqui nos 4 evangelhos. Ele foi julgado 3 vezes por um tribunal judaico e 3 vezes por um tribunal romano. Ele foi julgado ali na casa de Anás, Caifás. Ele foi julgado no Sinédrio. Lembra disso? Ele foi julgado diante de Pilatos. Ele foi julgado novamente diante de Herodes. Ele foi julgado depois, por último, ele volta sendo julgado por Pilatos, que é a sentença. É claro que as primeiras vezes ele foi julgado 3 vezes pelo tribunal romano, pelos romanos. Ele foi julgado pelos principais sacerdotes, julgado pelo Sinédrio. Então são 3 julgamentos judaicos, 3 julgamentos romanos. Sabe o que esses julgamentos serviram? Para provar aquilo que está lá em Hebreus, capítulo 4, e no versículo 14. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. A única coisa que esses julgamentos provaram é que ele e nele não havia nenhuma nódoa de pecado. Mas há um tribunal, houve um tribunal, e nesse foi encontrado sobre ele pecados. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Medita nisso. Nele não havia seus, porque ele não cometeu, ele era impecável. Mas sobre ele estavam os nossos pecados. Ele conheceu as consequências, o peso dos nossos pecados. E Deus o desamparou lá na cruz. E ele foi julgado diante do tribunal de Deus. Aqui sim ele foi condenado. Mas não pelos seus, porém pelos nossos pecados. Se nós não conhecermos a graça, nós nunca conheceremos o nosso Salvador. Se nós não conhecermos o peso dos nossos pecados, o julgamento sobre os nossos pecados, nós não sabemos o que é salvação. Não sabemos, irmãos. Estamos como um barco à deriva, sem saber para onde estamos indo. Nós não sabemos o que é vida eterna, o que é vida celestial. Porque muitos cristãos não sentem fome, sede, desejo por Deus. Por quê? Porque eles não conhecem nem o que é salvação. Eles acham que salvação é o oposto do inferno. Eles acham que salvação é o oposto de condenação. Eles acham que salvação se limita unicamente a perdão de pecados. O propósito de Deus nunca foi limitar a obra do seu Filho na cruz em perdão de pecados. Porque Deus buscava para si uma família de filhos que fossem amados, como Cristo sempre eternamente foi. O Filho buscava para si uma noiva para a sua satisfação eterna. E o Espírito Santo, aquilo que Hebreus 9,14 diz, que pelo Espírito eterno ele se entregou. O Espírito eterno, o Espírito de Deus, ele buscava nessa salvação ter um santuário para a sua habitação. Então não é uma salvação qualquer. A história de Ruth não é uma história qualquer. Os detalhes que nós encontramos aqui não são detalhes que devem ser desprezados. Aqui nós vamos encontrar um cenário lindo da obra da redenção. Então você vê que o Espírito Santo ele usa essa linguagem deste livro para nos inserir nas insondáveis riquezas de Cristo. Isso é transformador, meus irmãos. Isso nos transforma. Isso muda a nossa maneira de viver. Uma salvação que não nos transforma não é salvação, é religião. Religião não transforma ninguém. Religião cria hábitos. Religião cria regras. As pessoas ficam debaixo de regras. As pessoas ficam debaixo de jugo. Salvação não é jugo religioso. Salvação é tomar o jugo de Cristo, tomar a vida de Cristo. Salvação é ser unido a Cristo. É uma mudança não só de condição, é uma mudança de posição. Isso é salvação. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos
pelo colírio dessa maravilhosa história de Ruth. Aquela mulher que teve alguém que entrou na sua vida. Aquela mulher que não merecia. Ela não tinha direito. Nós também não tínhamos. Nós não tínhamos direito. Qual era o nosso direito? Nosso único direito era o inferno. E aqui, todos nós, eu digo isso para vocês, todos nós merecíamos o inferno por justiça. Escute isso. Todos nós merecíamos o inferno por justiça. E Deus, ele teve que exercer justiça. E foi isso que ele fez. Ele exerceu toda a sua justiça, toda a sua ira, que era contra nós, sobre o seu filho. Essa é a doutrina da propiciação. O Deus que é ferido pelas suas próprias mãos. A história de Abraão e Isaac. Lembre-se. Lembre-se disso. Gênesis capítulo 22. Quando Abraão ele vai matar o seu filho. E Deus, ele segura. Ele intervém. Que é outra forma de falar segura. Intervém. Para que Abraão não sacrificasse o seu filho. Mas você se lembra? Quando Isaac diz, pai, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo. Onde está o cordeiro? O que Abraão disse? Deus proverá para si. Não para nós. Para si. O cordeiro. E quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, lembra de João Batista, quando ele olha para Jesus? É como se houvesse uma pergunta desde Gênesis. Deus proverá para si. Onde está o cordeiro? Agora João Batista vai dizer, eis o cordeiro de Deus. Agora Deus encontrou um cordeiro que ele pudesse sacrificar para si, para a expiação do pecado de todos os homens. Todos nós aqui. Deus fez esta obra. Mas para que Deus fizesse isso, ele teve que oferecer um sacrifício que estivesse à altura da sua justiça, ou das justas exigências da sua justiça. A justiça de Deus não poderia ser satisfeita por nada que fosse fora ou estivesse fora dele. Deus jamais poderia encontrar satisfação em um sacrifício que não estivesse à altura do caráter da sua justiça, da sua santidade, da sua glória. Onde Deus encontraria isso? Nele mesmo. É aí que entra o Deus Filho. É aí que entra a encarnação. É aí, irmãos, que o Filho se coloca entre Deus e nós. Ele se coloca entre Deus e nós. Ele se coloca como mediador. Mediador. Porque a ira de Deus nunca foi sobre o seu filho. A ira de Deus era contra todos nós. Nós, aí Efésios 2, diz que nós éramos os filhos da ira. Nós não nascemos filhos de Deus, nascemos filhos da ira. Mas o filho do amor, ele entrou entre Deus e os filhos da ira. Ele suportou a ira que era nossa. Por isso que eu digo que a propiciação é Deus mesmo entregando a si, é Deus entregando a si mesmo para nos livrar dele mesmo. Então Cristo é julgado no nosso lugar. Cristo é condenado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Significa que todo o nosso pecado, toda a nossa velha história acabou, encerrou. Quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso passado. Quando Deus olha para nós, ele não vê os nossos pecados. Por quê? Porque Cristo apagou todo o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz, e tendo tomado o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz do Calvário. No versículo 15 ele diz, e tendo despojado todo o principado e potestade, os expôs publicamente quando deles triunfou na cruz do Calvário. Impressionante, irmãos. Esta é a nossa salvação. Hebreus capítulo 2 diz que é uma tão grande salvação. Uma tão grande, uma poderosa salvação. Que Deus nos deu em Cristo Jesus.
É aqui que entra a história de Ruth no campo de Boaz. Então ela entra, aqui ela é acolhida. Aqui Boaz diz para ela: minha filha, se você quer tomar água, aqui está, você pode beber. Senta à mesa, vem comer. Eu ordenei que nenhum dos homens te toque. Aqui ela encontrou alimento, aqui ela encontrou provisão, aqui ela encontrou segurança, aqui ela encontrou cuidado. Eu fico imaginando, irmãos, quando Ruth volta a Noemi, sinceramente, eu penso que ela voltou sem palavras. Ela esperava rejeição, ela esperava ódio, perseguição, abusos. Sabe o que aconteceu com ela? Ela experimentou cuidado, ela experimentou amor, ela experimentou provisão. Ela viu que alguém se importava com ela, independente de quem ela era. É o que Jesus fez por você. Ninguém nunca olhou para você como Ele te olhou. Irmãos, quando você olha esta carta aos Efésios, nós hoje de manhã tivemos a oportunidade de ver vários textos aqui. Mas é impressionante. É impressionante. Tudo que Deus fez para nós em Cristo. Tudo que Deus fez para nós em Cristo. Existe nessa epístola em torno de 60 versículos que fala de inclusão, de união da nossa vida em Cristo. 60 versículos. Se você estudar essa carta, saberá que ela tem 155 versículos. Mais de um terço dos textos dessa carta fala da nossa inclusão em Cristo. Você precisa receber essa palavra com muita alegria no seu coração. Porque este é um profundo sinal da eternidade que se revela dentro de nós. Este é um profundo sinal do senso de pertencimento eterno que você tem, que nós temos. Pertencimento eterno. Isso traz segurança. Você pode não ter a vida que você gostaria de ter. Eu penso que 100% dos que estão aqui concordam comigo. Nós nos sentimos tão incapazes. Parece que está faltando alguma coisa no meu corpo, parece que está faltando alguma coisa em torno de mim, parece que alguma coisa está faltando, parece que tem alguma parte minha que não funciona, alguma coisa que eu gostaria que encaixasse, alguma coisa que eu gostaria de ter, e parece que eu nunca vou ter, parece que a gente está assim, sempre insatisfeito com nós mesmos. Não é verdade? E dentro disso se desenvolvem muitas crises, se desenvolvem muitas coisas ruins, pensamentos ruins, desejos ruins, inquietudes, ansiedades, angústias, dores psicossomáticas, tantas coisas. Mas você não deveria viver assim. Você não deveria viver assim. Nossa vida aqui é muito curta. Nós somos peregrinos. Existe um corpo de glória que nos aguarda. Existe uma glória maior que nos aguarda. Existe uma experiência eterna da qual nós participaremos, que Cristo já conquistou por nós. E Ele nos garante que nós vamos vencer, porque Ele não está indiferente à nossa vida, Ele está no trono, diante do Pai, intercedendo por nós. Então, compreender essa graça envolve responsabilidade. E se tem algo que você vai ver na vida de Ruth nesse livro, é que ela não fica quieta. Ela não fica passiva, porque a graça não gera cristãos passivos. A obra da cruz não gera cristãos passivos. A graça fez tudo. Isso é hipergraça. Essa doutrina é uma desgraça. É uma doutrina maligna. Coloca os cristãos numa esfera de passividade. Não, a graça, ela é operante. A graça cria movimentos dentro de nós, ações. Então nós não podemos ser tomados por essa terrível doutrina da hipergraça que tem varrido este país. Nasceu lá nos Estados Unidos e tem varrido o Brasil e muitos outros países. Hipergraça. A graça fez tudo. Fique tranquila, a graça fez tudo. E os cristãos afundando a passos largos para o inferno. Não é isso, irmãos. A graça, ela caminha com a responsabilidade. Veja que ela volta para a sua casa. Aí entra aqui o capítulo 13, é aqui que
nós vamos ver a experiência da eira. Na primeira experiência do capítulo 1 em Moabe, foram 10 anos. A experiência na cega foi um dia. A experiência na eira será uma noite. Havia sim, e aqui você precisa concordar, havia um costume naquela época. Não existe nada aqui que denigra a atitude de Ruth. O conselho que Noemi deu a ela não era um conceito de uma atitude moral, mas de alguém que buscava um resgatador. Boaz era, por direito, um resgatador. Então, o conselho de Noemi a Ruth era uma prática cultural daquele tempo, em que uma mulher ela poderia buscar o seu resgatador se ele estivesse enquadrado em todos os princípios, segundo a lei, para que ele pudesse tomá-la como sua esposa. Então todos nós sabemos que Boaz, ele era parente de Elimeleque, aquele homem que morreu em Moabe, o esposo de Noemi. Então agora ela vai fazer justamente o que Noemi pede para ela. Então, a história que nós já lemos. Boaz, ele janta e agora ele vai se deitar. E quando ele se deita, como nós já vimos, ele percebe que tem uma mulher deitada nos seus pés. Essa cena, irmãos, não é uma cena qualquer. Você lembra de Maria ungindo os pés do Senhor? De Maria Madalena prostrada aos pés do Senhor? Isso é muito especial. E aqui nós temos um quadro muito lindo de redenção. De redenção. Então eu quero que você, mais uma vez, observe bem os versículos 6 a 10. Porque aqui ela chega na eira. E a eira aqui tem uma força espiritual muito grande. É o lugar de exposição. Porque era ali que o trigo ele era separado da casca. Ele era debulhado, ele era separado, onde ele era guardado. E aqui fala justamente disso, de separação, onde o destino do trigo já estava definido. Da mesma forma, o destino de Ruth, os versículos 6 a 10. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se no monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. Eis uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? Ela disse: sou Ruth, tua serva. Olha que frase linda. Estende a tua aba sobre a tua serva, sua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Ele está dizendo que o que ela fez agora, para ele, era muito mais tocante do que quando ela foi na cega colher as sementes que caíam pelo chão. Pois após nenhum mancebo fosse, quer pobre, quer ricos. Então aqui o que ela fez não é uma sedução. Era uma forma culturalmente aceitável naquele tempo. É como se ela estivesse dizendo: você tem o direito de me redimir. É como se ela estivesse dizendo para ele: Boaz, eu me coloco debaixo da tua remissão. É isso que Ruth estava dizendo aqui. Quando ela diz para ele: coloca a tua capa sobre mim, porque tu és o remidor. Sabe o que ela estava dizendo? Assume a minha causa. Aqui ela tomou uma decisão muito séria, porque ele poderia dizer: tu és uma moabita. Como eu posso assumir uma moabita? Como? Ele poderia rejeitá-la aqui. Ele poderia dizer para ela assim: você não pode, você não merece, você não é digna da minha remissão. Não é o que ele faz. Não é. Então, quando ela toma essa coragem, a atitude dela foi tão forte, tão impactante para ele. Ele diz: o que você está fazendo
me toca profundamente. O que tu fizestes agora foi muito mais forte do que fizestes outrora, quando viestes aqui colher as migalhas que caíam pelo chão. Poderias ir procurar jovens. Poderia procurar jovens ricos ou pobres. Mas o que você fez? E aqui ele está falando desta ação cultural. Quando ela diz, pega a tua capa, me cobre. Ela estava dizendo, me resgata. É justamente isso. Assume a minha causa. Que coisa linda, irmãos. Observe isso aqui. É uma proposta de casamento dentro da estrutura de redenção. É isso que você enxerga aqui. Não interprete isso de forma diferente. É uma proposta de casamento dentro do princípio da lei da remissão. É justamente isso aqui, ou da redenção. É isso que você vai ver. Essa cena é linda, linda, linda e muito linda. Veja, cobre-me, porque tu és o remidor. Aí é onde eu disse para vocês, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 39, onde nós vemos Maria, lembra? Lá em Betânia, quando Jesus chegou em Betânia, diz que Marta, ela foi fazer coisas para o Senhor, porém Maria foi assentar aos pés do Senhor. É isso que você vai ver aqui. O outro texto, Lucas, no capítulo 7, o versículo 38, aquela mulher pecadora, diz que ela entrou por detrás. Aí vai dizer o texto que ela veio por detrás e se lançou aos seus pés, chorando. Ela regava com lágrimas os pés do Senhor. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda é este cenário aqui. E eu quero lhes mostrar algo que nós precisamos entender. Porque a atitude aqui é muito linda. Porque foi justamente o que o nosso Senhor fez conosco. Ele é o nosso resgatador. Nós estávamos a passos largos do inferno. E eu e você precisamos entender o que Jesus fez. A Epístola aos Hebreus, na mesma direção de luz de Efésios, vai nos mostrar isso, porém Hebreus expande essa doutrina que nós encontramos no capítulo 2 de Efésios. Eu posso colocar para vocês assim, toda a Epístola aos Hebreus é um complemento do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Toda a Epístola aos Hebreus. Toda a Epístola aos Hebreus. Os 13 capítulos de Hebreus estão dentro do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Como disse o irmão Martin Lloyd Jones, a Epístola aos Efésios é o escrito mais profundo. O homem e nem a mente humana pôde escrever um documento tão profundo acerca da riqueza insondável da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, faz sentido você entender que todo o capítulo 2 de Efésios, ele está contido em toda a Epístola aos Hebreus. E eu digo para vocês, do ponto de vista da cristologia, a Epístola aos Hebreus é o que existe de mais extraordinário no sentido escriturístico da palavra de Deus. A Epístola aos Hebreus. E aqui você vai ver uma série de textos que vai mostrar justamente isso, o que Cristo fez por nós. Mas antes de meditarmos nesses textos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Efésios 1:4. Vamos ler apenas algumas frases, porque são muitos textos, e eu vou pegar apenas alguns. Como eu disse, existem em torno de 50 a 60 referências diretas que falam da união com Cristo, ou da nossa união com Cristo. Efésios 1:4 está aí. Diz assim, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Versículo 6, nos fez agradáveis a si, no amado. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Versículo 11,
Tudo no capítulo 1. Nele, digo. Em quem? Nele, em Cristo, digo. Em quem também fomos feitos herança. Capítulo 2, versículo 13. Vós, aí bem na parte final, esquece o restante do texto. Vós, na parte final, fostes aproximados em Cristo Jesus. Capítulo 2 ainda, versículo 16. Reconciliar ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Versículo 18. Por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Versículo 19, olha essa frase. Somos membros da família de Deus. Aí, se você pegar os versículos 20 a 22, edificados sobre o fundamento aí dos apóstolos, profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, ele diz, no qual todo edifício cresce. Aí ele vai dizer na parte final, no qual também vós, juntamente, sois edificados. E agora, quero dar um salto. Como eu disse, são de 50 a 60 versículos que fala dessa união, dessa inclusão, dessa participação em Cristo Jesus, em toda a obra de redenção. Isso por si só é o suficiente para nos curar, para nos livrar de toda insegurança, de todo medo, de toda ansiedade, de toda tristeza, de toda frustração. Sua vida pode não ser o que você gostaria que ela fosse, mas ela está sendo conduzida exatamente como Deus quer. Amém. Porque tudo está cooperando, não é para o seu bem-estar, mas é para o bem do propósito de Deus na sua vida. Então eu quero agora colocar alguns textos. Efésios 5, 27 diz assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí no capítulo 5, versículo 30, diz assim, somos membros do seu corpo. Dependendo aí da versão, se for a versão King James, Revista Corrigida Fiel, diz assim, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Agora, versículo 31 e 32. No 31 diz assim, serão os dois, quando ele diz assim, grande é este mistério, quando ele está falando ali do casamento. E muitas pessoas gostam de estudar esse texto aqui de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, para falar de casamento. Não tem nada errado. Só que esse é o ponto subsidiário. O ponto essencial é que Paulo não escreveu isso para falar de casamento, mas para falar da união entre Cristo e a sua igreja. Entende? O ponto essencial doutrinário aí não é sobre casamento, é sobre a união entre Cristo e a sua igreja. Aí ele vai dizer assim, no versículo 31 e 32, na primeira parte, no 31, serão dois, então ele diz, grande é esse mistério. Que mistério? A união de Cristo e a igreja. Aí ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão os dois, mas na frente ele vai dizer, serão os dois uma só carne. Aí ele fala, grande é esse mistério. Digo, com respeito a Cristo e à igreja. Que coisa linda, irmãos. Essa é a verdadeira história de uma mulher moabita. Nós éramos parte dessa mulher moabita. Essa mulher que estava escravizada. Essa mulher que não tinha nenhuma perspectiva. A sua eternidade estava destinada à condenação. Mas um dia, o eterno Boaz entrou no nosso caminho. E ele pagou o preço da sua vida para nos salvar, para nos redimir. Ele nos cobriu com a sua justiça. A capa que Ruth pediu para Boaz, Cristo nos cobriu, mas a capa que Cristo usou para nos cobrir foi a capa da sua justiça. Amém. Ele nos cobriu. Ele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ele nos cobriu para que sobre nós houvesse a justiça de Deus, porém sobre ele a ira de Deus. Nós recebemos sua proteção, nós recebemos o seu perdão, e ele recebeu a nossa culpa.
Ele recebeu a nossa condenação. Veja isso, irmão. Isso é algo que precisa nos impressionar. Essa é a grande história da redenção. E aqui, Paulo, é como se ele ignorasse tudo, irmãos. Sinceramente. Ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres, versículo 25. Como Cristo amou a igreja. Olha essa é a frase que eu quero que você observe. Assim mesmo, ele se entregou por ela. Como assim, irmãos? Ele não morreu pelo mundo? Aqui Paulo vai no ponto mais alto da obra da redenção. Aqui ele vai no ponto mais alto, porque ele vai dizer algo aqui nas entrelinhas sobre a suficiência e a eficiência. A suficiência da morte de Cristo é para salvar o mundo inteiro, mas a eficiência dela é para aqueles que creem, aqueles que se tornarão a sua noiva. Por isso ele diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A suficiência da morte de Cristo. O sangue de Cristo Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados do mundo inteiro. Mas a eficiência dessa morte é para aqueles que creem. E todos aqueles que creem, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos estes. Então, suficiência e eficiência. Que coisa linda, irmãos. Então, Paulo ele vai no ponto mais alto da obra da redenção. Então, ele diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Ele se entregou por ela. Cobre-me com a tua capa. Ele nos cobriu. Ele nos cobriu com a totalidade da sua justiça. Lembra de João 13, que diz assim: tendo amado os seus, os amou até o fim. Ele nos amou até a última gota de sangue da sua vida que ele verteu na cruz do Calvário. Ele não ficou devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Não há nenhuma acusação contra nós. Não há. Não há nenhuma acusação contra nós. Não há culpa sobre nós. Porque Cristo levou toda a nossa culpa. Ele nos livrou de todas as condenações. Há algo que eu quero que você olhe, por favor. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 7. Versículos 22 a 26. Diz: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, versículo 23 de Hebreus 7, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, nosso Senhor Jesus, esse fiador, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Agora observe, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Que descrição, irmãos. Deixa eu pegar um ponto aqui, pelo menos dois, para a gente terminar. O primeiro ponto está aqui na palavra fiador. Fiador. Acho que todos nós que conhecemos essa palavra. Fiador. Está vendo aí? É quem se torna responsável legal por uma dívida de alguém. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma grande dívida. Eu não consigo pagar essa dívida. Eu preciso entrar em aliança com alguém. Mas aí, uma pessoa se coloca e diz: eu vou ser o seu fiador. Ele está dizendo assim: se ele não pagar, a dívida é minha. Se ele não pagar, a dívida é minha. Eu assumo a dívida dele. É isso que está dizendo o texto aqui. É só você olhar. Porque aí ele vai garantir com a sua própria vida a minha vida. Foi o que o Senhor Jesus fez. A nossa condição diante de Deus era impossível do ponto de vista humano. Impossível.
Mas o que o nosso Senhor Jesus fez? Ele se colocou como fiador para que nós entrássemos em aliança com Deus. As exigências da aliança com Deus, humanamente falando, eram impossíveis. Impossíveis. Porque quando Deus deu a lei, lá em Êxodo, capítulo 20, você vai ver que Deus deu a lei. E o que a lei serviu? A lei serviu para mostrar a incapacidade do homem cumpri-la. E em segundo lugar, a lei, ela simplesmente revelou a pecaminosidade do homem. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Nenhum homem foi justo diante da lei. Todos pecaram diante da lei. Nenhum homem pôde permanecer na aliança com Deus. E agora o que acontece? Deus estabelece uma nova aliança. Essa aliança tem implicações eternas. E aí agora precisa de um fiador para essa aliança. Como que Deus pode entrar em aliança conosco? Como? Como que Deus pode entrar em aliança com alguém que vai falhar na primeira oportunidade? Então, Deus não tem como fazer aliança conosco. Aí entra Cristo e diz: sim, eu sou fiador dessa aliança. Eu empenho a minha vida por eles. Eles não vão cumprir, mas eu vou cumprir. E tudo que eles fizerem para quebrar essa aliança, eu sou o fiador deles. Ele se colocou. Foi por isso que Deus fez uma aliança conosco. E essa aliança é irrevogável. Não é por causa da nossa moral, da nossa justiça. É por causa da moral e da justiça do nosso fiador. Então aí que entra o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento redentor, redentivo. Agora esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Está aqui no versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente. A palavra salvar aqui não é salvação no sentido soterológico da palavra. Não é. Veja bem, aqui não diz da salvação da cruz. Aqui fala da salvação no trono. A salvação da cruz, Cristo morreu por nós. A salvação no trono, Cristo vive por nós. A salvação da cruz, Ele salvou o nosso espírito. Ele nos vivificou. Mas nessa salvação do trono, Ele está nos santificando. Ele está nos transformando. Então, agora, nós estamos caminhando para o último processo, que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. No momento, no abrir e fechar de olhos. E nesse momento, nesse abrir e fechar de olhos, vai acontecer algo. Paulo vai dizer isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, nós os vivos seremos transformados. Nossos corpos serão transformados. Aqui está a redenção do nosso corpo. Nós seremos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. E em nós será tragada a morte pela vitória de Cristo. Então você está vendo? É disso que ele está falando, dessa salvação até esse processo. E ele pode salvar totalmente, mas quem que ele pode salvar completamente? Espírito, alma e corpo, porque a salvação segue essa sequência. Primeiro espírito, quando você crê, estava morto espiritualmente, você foi vivificado. Nossa alma é os nossos afetos que ele está salvando. Nossa alma. E por último ele salvará o nosso corpo, que a transformação é a glorificação final. Então escute isso. Preste bastante atenção. Quem que ele pode salvar? O autor aos Hebreus vai dizer aqueles que por ele se achegam a Deus. Olhe para esse texto aqui. Ele pode salvar aqueles que se achegam. É uma aproximação contínua e intencional. Irmãos e irmãs, que coisa linda. E aqui entra Ruth mais uma vez. Tudo o que aconteceu com Ruth só aconteceu porque ela se achegou. Ela não ficou parada, ela foi ao encontro de Boaz. À medida que ela foi ao encontro, à medida que ela entrou na sua seara,
À medida que ela entrou na sua eira, à medida que ela foi entrando, à medida que ele foi salvando ela, resgatando ela. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Ele salva é aqueles que se achegam, é aqueles que se aproximam. Quanto mais você entra, quanto mais você o busca, quanto mais você se rende, quanto mais você se entrega, mais ele vai te salvando. Olhe quanto isso é lindo. Veja isso. Ele pode salvar completamente aqueles que se achegam. Este verbo aqui descreve o estilo de vida de uma pessoa que foi salva. Está aqui. Por isso que você vê Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Deixa-me encerrar isso aqui com o Salmo 42, versículos 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Ele diz exatamente isso. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Ah, que salmo, irmãos. Esse salmo é uma luz sobre essa frase linda de Hebreus 7,25. Aqueles que por ele se achegam a Deus. Aqui tem algo que todos nós precisamos saber. A corça, antílope, que vive nas terras áridas da região da Palestina e também de partes do Oriente, é muito comum a corça. E ela exala um cheiro muito forte que torna ela vulnerável aos seus predadores. Então, por isso, ela precisava encontrar águas correntes, porque ela se tornava vulnerável aos seus predadores. Então, o que a corça fazia? Ela buscava águas correntes e ela pulava dentro das águas, indo contra a correnteza, para que a correnteza passasse por todo o seu corpo e tirasse aquele odor, aquele cheiro que a tornava vulnerável. Por que o salmista diz isso? Olha o que ele diz: como a corça anseia pelas águas correntes, assim por ti eu anseia a minha alma. Mas ele vai colocar um ponto além que a gente comenta daqui a pouco, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Escute, meus irmãos, quantas impurezas a gente carrega no dia a dia, quantas coisas ficam impregnadas na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso coração. E o que o inimigo diz? Foge, mergulha no seu pecado, abandona, pratica mais, faça isso mais vezes. Mas o Espírito diz não, entre na presença de Deus, chegue até o trono da graça para que você encontre socorro para a sua vida. Tenha fome de Deus, porque é isso que te lava, é isso que te purifica. Porque o Senhor Jesus, Ele intercede é por aqueles que se achegam, não é por aqueles que fogem. Quanto mais você entrar em Deus, mais a intercessão de Cristo terá eficácia sobre a sua vida. Olhe para esse salmo, olhe que coisa linda. Esse desejo da corça é um desejo vital, é um desejo pela vida. Se ela não tem esse desejo, ela morre. Se eu e você não temos desejo por Deus, nós espiritualmente vamos morrer. O nosso inimigo, nós somos presas vulneráveis quando nós deixamos de desejar a Deus. Nós nos tornamos vulneráveis para o pecado, para o mundo. Assim a corça. Veja que ela tem uma busca intencional. Ela corre, ela procura, ela se move até encontrar. Não é o que diz Jeremias 29, 13. Buscar-me-ei e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei encontrado, diz o Senhor. Mas veja a figura da corça aqui no Salmo 42.
Porque o salmista, ele usa a analogia da corça. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ele está falando dele. Ele está falando que esse tem que ser o seu desejo, o desejo vital. Assim por ti suspira, anseia a minha alma. Aí ele vai colocar o ponto. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Essa busca de comunhão, é isso que o salmista está dizendo. Nós precisamos ter uma busca de comunhão. Nós precisamos desejar pelo Senhor. Imagine se Ruth se ela ficasse acomodada dentro da sua casa, ficasse em torno daquele estado de opróbrio que se encontrava Noemi. Lembre-se de Noemi, o que ela disse? Noemi vai dizer assim: não me chamais mais Noemi, me chamais Mara. Noemi significa delícia. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou uma mulher amarga. Então Ruth não queria aquele ambiente de amargura. Ela queria um ambiente de delícias. E ela encontrou o lugar do prazer, da união, do descanso, do desfrute. Nós encontramos Cristo. Cristo é o lugar do prazer, do nosso descanso, da nossa união, da nossa comunhão. Porque nele está a revelação de toda a face de Deus. É isso que o salmista diz. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Por que uma coisa? Porque é algo essencial, vital, central para todo salvo. Uma coisa. Ele está dizendo o que é vital, é o que eu busco. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Está vendo mais uma vez? Se achegar a Deus. Não é ficar acomodado. Vida cristã não é acomodado. Quando você acha que você está acomodado, é porque você retrocedeu. E vida cristã não pode ser de retrocesso. Vida cristã é ascensional. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que esse homem buscava? O que esse salmista buscava? Que eu possa morar na casa do Senhor. Para contemplar as belezas do Senhor e aprender no seu santo templo. Aí está, irmãos, a grande lição de Ruth. Ela foi buscar. Ela não se acomodou. Ela foi se colocar aos pés do seu remidor. Que o Espírito Santo coloque isso no seu coração. Que o Espírito Santo possa atrair o nosso coração a nos levar aos pés do nosso Senhor. Aquele que vai nos cobrir com a sua justiça, vai nos proteger com a sua intercessão, para que cada dia nós possamos ascender mais e mais. Cada dia nós possamos ter mais e mais fome, comunhão com Deus. Que haja em nós o mesmo anseio de uma corça pelas correntes das águas, pelas águas correntes. Nós possamos ter um anseio cada dia maior em contemplar na comunhão, na oração, na leitura da palavra, a face do nosso Deus na comunhão em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs.